Olá pessoal, vamos então a mais uma aula e hoje vamos tratar de passado contínuo ou passado progressivo. Não se preocupem, não são dois tempos verbais, muito pelo contrário, é o mesmo tempo verbal, tá? Em alguns lugares denominam passado contínuo, past continuous, tá? Em outros lugares eles usam passado progressivo, past progressive, tá ok? Então vamos lá. É, Vamos entender então o que é isso aí. Que horas a gente usa esse passado contínuo ou passado progressivo. Vamos lá. A primeira indicação diz que usamos o passado contínuo para descrever uma ação que estava em desenvolvimento, em progresso no passado. O que é isso? É uma ação que estava ocorrendo há um tempo atrás. Ou no dia de ontem, na semana passada, no ano passado, até mesmo no dia de hoje, mas numa hora específica anterior. Tá? Então hoje, por exemplo, estamos agora no período da tarde, é como se tivesse acontecido alguma coisa no período da manhã. Então alguma coisa antes, uma coisa que estava acontecendo e já acabou. Tá legal? Então vamos lá. Tem mais alguma ocorrência? Tem. Então usamos o passado progressivo, que é a mesma coisa de passado contínuo, para descrever uma ação que estava em andamento quando outra aconteceu ou a interrompeu. Então você imagina uma situação. Tá? Você estava na sala de aula, olha que saudade. Na sala de aula, o professor estava falando, tá? Explicando a matéria, e de repente a sua diretora ou seu diretor entra na sala. Opa, o que acontece? A ação que estava ocorrendo, ela é interrompida, tá? Então aí eu tenho esse exemplo, tá? Para essa indicação. Vamos lá. Temos aí uma outra ocorrência. Também vamos usar o passado contínuo para descrever duas ou mais ações que ocorreram ao mesmo tempo, ou que estavam acontecendo, tá? Ao mesmo tempo, simultaneamente, no mesmo horário, tá bom? Assim dizer. Então vamos lá, como assim? Então eu aqui estava falando com vocês enquanto um dos seus colegas estava olhando o celular. O professor estava explicando a matéria enquanto dois outros colegas de sala estavam conversando. Tá certo? Então, um exemplo para essa ocorrência. Tem mais alguma coisa? Tem. Usamos o passado progressivo, que é a mesma coisa que o passado contínuo, para indicar ações que se repetiam no passado. Por isso é comum aparecer always entre o verbo be e o verbo principal. Bom, para entender melhor isso, precisamos saber da estrutura. Então vamos lá. Tem estrutura? Tem. Então vamos lá. Então na minha estrutura eu tenho o meu sujeito, o verbo be, agora no passado, mais o verbo com ing e mais o complemento. Por que eu estou colocando aqui verbo be no passado? Para que a gente não confunda com o presente progressivo, o presente contínuo, que é a mesma estrutura, a única diferença é o verbo be. Nesse tempo verbal passado contínuo, o verbo be é no passado. No presente contínuo, tá? O verbo be é no tempo presente. Beleza? Então vamos lá. O verbo be no passado é sempre igual? Vamos ver? Então a gente tem was, tá? O verbo be no passado que eu vou usar quando o meu sujeito for I, he, she, it, tá bom? Ou qualquer expressão que eu possa substituir por uma delas, tá bom? Consequentemente, o were eu vou usar com os outros pronomes pessoais. Você, nós, vocês e eles ou elas. Tá? Esse eles ou elas usado para coisas, animais e pessoas. Esse they é justamente o plural para he, o plural para she, o plural para it. Tá bom? Então vamos ver. Tem mais alguma informação? Tem. Como fazer as formas negativa e interrogativa. Com relação a isso, temos que lembrar da estrutura. Na estrutura eu tenho sujeito, o verbo be no passado, o verbo com ing e mais o complemento. Aí eu lembro vocês o seguinte: toda vez que eu tenho o verbo be na minha estrutura, é ele quem manda. Tá? Ele é usado como se fosse um verbo auxiliar.
Nesse caso, para fazer a negativa, eu também vou trabalhar colocando esse not após o verbo be. Então, se eu tenho was, eu vou usar na negativa was not. Ou, então, a forma contracta dele, wasn't. Tá bom? Se eu tiver were, eu vou usar were not, ou a forma contracta que seria weren't. Tá bom? Para fazer a interrogativa, novamente, eu chamo a atenção. Se eu estou usando o verbo be, eu tenho que usar esse verbo be, tá? Para fazer a interrogativa também. Então, eu vou usar o verbo be antes do meu sujeito, tá? Se eu tenho na minha frase, na forma afirmativa, I was, tá? Na negativa vai ficar I was not. E na interrogativa, was I ou was I. Tá legal? E depois o resto, o verbo com ing, complemento e tudo mais. Muito bem. Então vamos ver aqui exemplos. Eu tenho aqui meu primeiro exemplo. Meu sujeito é they, tá? Eu vou ter que usar o verbo study no tempo passado contínuo. Vou pegar o study, vou colocar ele aqui com ing e acabou. É isso? Não. Por que não? Porque eu tenho que colocar antes do verbo com ing o meu verbo be. Qual é o verbo be que acompanha o they? Were. Então vai ficar they were studying. Vamos ver? Exatamente isso. Muito bem. Primeira frase feita. Na segunda, eu tenho it. Vou usar o mesmo were? Não. Vou usar was. Tá legal? Aí eu vou usar was. Vou usar o verbo rain. Vou colocar ing nele. Tá? Então a minha frase vai ficar It was raining this morning. Tá legal? E assim a gente faz a forma afirmativa para essas duas frases no passado contínuo. O que mais vamos ver? Vamos ver exemplos. Então tá, eu tenho o mesmo exemplo da imagem anterior. They were studying for the test. O que ele vai querer agora? A negativa. Lembra do que eu falei? Quando eu tenho a negativa, eu vou procurar o meu verbo be. E vou colocar o meu not logo após esse verbo be. Tá bom? Então eu vou ter They were not studying. Muito bom. Eu acho que fica fácil de você entender, tá? Então vamos ver qual é a próxima frase. É colocar a mesma frase, a primeira frase ali do exemplo, tá? Mas agora na forma interrogativa. Olha só, o sujeito continua sendo o mesmo, o verbo principal continua sendo o mesmo. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar este verbo, né? No caso o verbo be, no passado, que é o were. Vou colocar ele antes do meu sujeito, que é o they, tá? E vou colocar o study com ing. Perfeito, é isso que foi feito mesmo. Certinho. Tem mais algum exemplo? Provavelmente tem. A mesma frase do quadro anterior, né? A segunda frase dali de exemplo, agora a gente está usando aqui. Por quê? Porque provavelmente vamos fazer então agora a negativa. Isto, muito bem. Então eu tenho ali o meu sujeito que é o it, né? O meu verbo é o rain, vou colocar para it eu vou usar o was, que é o verbo be correspondente a it. Vou colocar o not e o verbo em questão com ing ali, acabou. É só isso. Agora, provavelmente, vamos fazer essa mesma frase agora na interrogativa. Muito bem. Continua sendo o mesmo sujeito, o mesmo verbo. Então, eu venho e faço a interrogativa. Coloco o verbo be antes do sujeito, o verbo principal com ing, tá? E fica pronta a frase na minha forma interrogativa. Muito bem. O que temos agora para frente? Ação em andamento quando outra a interrompeu. Lembra que eu falei que o professor estava falando quando a diretora interrompeu? Então, provavelmente, vamos ver exatamente um exemplo, não o mesmo exemplo que eu falei, agora um outro exemplo escrito, tá? Enquanto nós estávamos caminhando pelo parque, começou a chover. Por que eu estou usando agora uma frase no passado contínuo e uma frase no passado simples? Quando acontece o caso descrito aqui, ação em andamento quando outra interrompeu, a ação que interrompe, tá? Ela é usada no passado simples. Tá legal? Porque é o started to rain. Beleza?
E a frase que estava acontecendo antes, a primeira frase, eu uso no passado contínuo. Tá legal? Então, nós estávamos caminhando quando começou a chover. Nós já estávamos caminhando quando começou a chover. A frase, a ação mais antiga é o estar caminhando. Tá legal? Vamos ver? Outro exemplo. Quando o telefone tocou, eu estava tomando banho. Por que apareceu agora esse exemplo? Tá? Para que você possa ver que agora o primeiro verbo que apareceu é no passado simples e o outro verbo no passado contínuo. Isso indica o quê? Que se respeita aquilo que já foi falado antes. A ação mais antiga, ela é passado contínuo. A ação que interrompe, tá, é o passado simples. Quando o telefone tocou, eu estava tomando banho. Eu já estava tomando banho quando o telefone tocou. Tá bom? Muito bem. Opa, outra referência à teoria. Ações que estavam ocorrendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Tá? Então vamos lá. Enquanto eu estava estudando, meu irmão folgado estava assistindo TV. Tá bom? Então eu tenho duas ações que estavam ocorrendo ao mesmo tempo. Tá? Já que eu estou falando de ações que estavam ocorrendo ao mesmo tempo, é normal que eu use então o mesmo tempo verbal para cada uma delas. Então, estudando e assistindo. Se estavam ao mesmo tempo, no caso, as duas vão ser escritas e faladas usando o passado contínuo. Tá bom? Outro exemplo, enquanto ela estava cozinhando, nós estávamos lavando o carro. Tá? Duas ações que estavam acontecendo ali no mesmo tempo. Tá? Então, as duas ações, ambas as ações foram descritas, tá? Faladas e escritas, usando o passado contínuo. Muito bem. O que temos no próximo quadro? Ações que se repetiam no passado. Ah, eu lembro disso, foi quando falaram do tal do always, né? Entre o verbo be e o verbo com ing. Vamos ver? Antes que eu aprendesse as regras, eu estava sempre cometendo erros. Olha só, é uma ação que se repetia no passado, cometer erros. Mas agora você já sabe quais são as regras. Então, o que estava acontecendo antes, você usa no passado contínuo. Para indicar essa repetição, foi usado ali o always, tá? Sempre. E a ação que vem a interromper essa quebra de tantos erros foi você ter aprendido as regras. Então, quando você aprendeu, a ação que veio depois, né, você descreve usando o passado simples. Tem outro exemplo? Tem. Então vamos lá. Ela não perdia peso porque ela estava sempre comendo chocolate e tomando sorvete. Muito bem. Que coisa boa isso. Vamos lá. Eu imagino por que ela não está perdendo peso. Ela estava sempre comendo chocolate e tomando seu sorvete. É uma ação que estava acontecendo antes. É uma ação que se repetia por inúmeras vezes. Por isso eu estou usando always. A ação mais antiga, passado contínuo. A ação que veio depois, ela não perdia peso. Tá legal? Então, de tanto ela comer, ela começou a ganhar peso. Por isso, tá? Que fica desse jeito. Tá legal, pessoal? Vamos lá, o que temos agora? Muito bem, agora temos o uso do passado simples ou do passado contínuo. Provavelmente agora numa frase mais aberta. Opa, vamos lá. Eu tenho a Jane quando a Susan no quarto. Quais são os verbos? Eu tenho o verbo dormir e o verbo vir. No caso, vir. Dentro, então é entrar. No caso, quando a Jane dormia, tá? Ou a Jane dormia quando a Susan entrou no quarto. Eu tenho ações acontecendo ao mesmo tempo? Não. Eu tenho uma ação que estava acontecendo antes e uma outra veio após. Qual é a ação mais antiga? Dormir. Então a Jane estava dormindo quando a Susan entrou no quarto. Se estava dormindo é passado contínuo. A Susan entrou no quarto é o passado simples. Vai ficar como? Aí, perfeito. Agora temos, né, as duas ações descritas.
A primeira usando o passado contínuo, a segunda no passado simples, respeitando a cronologia das ações. Muito bem. A letra B. Quando as luzes, a noite passada, nós, TV. Quais são os verbos? Go out. Go out pode ser sair, mas por causa aqui das luzes seria o apagar. Quando as luzes se apagaram a noite passada, nós assistíamos TV. O que estava acontecendo antes? Foi o apagar da luz ou assistir TV? Assistir TV. Então, esse assistir TV eu vou usar o passado contínuo. As luzes apagaram, o passado simples. Vai ficar muito bem passado simples e o outra passado contínuo. Perfeito. Respeitou-se a cronologia, usou-se os tempos verbais corretos, sem problema nenhum. Tá? Muito bem, pessoal. Acho que isso são exemplos suficientes para demonstrar o uso do passado contínuo, do passado simples, tá bom? Eu espero que essas informações venham a ajudar vocês nesse aprendizado, tá? Espero vocês numa próxima, espero que isso tenha sido suficiente, essas informações. Fiquem com Deus, até a próxima.